meus chuchus. Vamos lá para a nossa aula de ensino religioso? Olha só, nessa aula de hoje, a Pro vai fazer uma revisãozinha para vocês sobre os conteúdos que nós trabalharemos ali na atividade avaliativa, tá bom? Tudo bem tranquilo, lembrando que nessa atividade avaliativa vocês podem utilizar a Bíblia, tá bom? Para pesquisar alguma coisa, a Bíblia e o seu cérebro, né? Não o livro e nem o papai e a mamãe, o vovô, o tio, qualquer outra pessoa, não. Você consultar o seu cérebro e a Bíblia é o que é permitido, tá bom? Não é porque não está na escola que a gente pode consultar outras coisas na hora de fazer qualquer atividade avaliativa, isso aí você já sabe, né? Sejamos honestos com o que a gente está fazendo, também faz parte, né? Porque você vai acertar aquilo que você estudou para acertar, né? Não aquilo que você copiou do livro e tudo mais. Então a gente falou aqui sobre ser honesto e tudo mais, ensino religioso, e a gente precisa colocar em prática também nas pequenas e nas grandes coisas, tá? Então vamos lá, Pro? Sucesso? Muito bem. Nós temos ali no capítulo 18 a história de Jeremias. A Pro contou toda a história para vocês, né? Todos os capítulos aqui que nós vimos, a Pro contou a história na íntegra para vocês. Primeiro leu para vocês a história e depois nós partimos ali para fazer as atividades da apostila, né? Então vocês já sabem a história. Algumas a Pro até conseguiu colocar um videozinho para vocês assistirem, tá? Contando um pouquinho mais detalhado sobre a história para vocês entenderem. No capítulo 18, o Escolhidos para Servir, vem contando a história ali de Jeremias. Jeremias que recebeu uma tarefa muito difícil de Deus, tá? Que ele deveria chegar ali para o povo de Judá e alertá-los sobre os pecados que eles estavam cometendo, que eram muitos. E que por conta desses pecados eles seriam levados cativos à Babilônia. E essa foi uma tarefa muito difícil, muito complicada, mas Jeremias ele não desistiu, tá bom? Ele foi até colocado num buraco, lembram? Num buraco fundo, ele ficou atolado na lama, só que aí um servo do palácio foi lá e o retirou, lembra disso? E ele ficou preso até o dia ali em que os soldados da Babilônia atacaram a cidade e a dominaram. Coisa que ele já tinha avisado, que Deus tinha falado para ele avisar para o povo que aconteceria, certo? Essa foi uma missão difícil que Jeremias teve que fazer. Uma mensagem que Deus pediu para ele passar, muito complicada. Mas ele não desistiu, ele foi até o fim, certo? A gente tem que entender que a gente pode servir a Deus de diversas maneiras, tá? E assim foi como Jeremias serviu a Deus. E aí a gente viu lá nas atividades, certo? Que o país que dominou o povo hebreu foi qual mesmo? Isso, foi a Babilônia que dominou o povo hebreu. Qual que era a profissão de Jeremias mesmo? Qual que era? Isso, ele era sacerdote. Falou um pouquinho do qual eram os formatos das escrituras naquela época. Alguém lembra? Isso, era em rolos, né? As escrituras eram escritas em rolos, tá bom? Qual que é a nação que Jeremias pertencia? Ele era de Judá. Qual que era a mensagem que ele leu no templo? Isso, ele leu a mensagem no templo o quê? De Baruque ali. O que o rei de Babilônia fez com Jeremias? Libertou Jeremias, isso foi o rei de Babilônia que fez. Qual que era o nome do rei de Judá? Qual que era? Isso, era Zedequias. E também qual foi o lugar onde Jeremias foi colocado? Num poço, lembra? Porque o povo não queria aceitar o que ele estava falando, tá? E não queriam dar ouvidos, mas no fim acabou acontecendo o que ele falou, porque foi o que Deus deu para ele, né? Como mensagem, e o povo não queria ouvir, tá bom? Então Jeremias cumpriu aquilo que Deus falou para ele, não desistiu mesmo que foi uma mensagem difícil, certo? Muito bem. Agora ali nós estamos no capítulo 19, quando tudo dá errado, contando um pouquinho da história de quem mesmo? De Jó. Jó, que era um homem íntegro, reto, que se desviava do mal, ou seja, fazia o que era certo.
ele fazia a vontade de Deus. A sua família, todos ali que estavam sob sua responsabilidade, eram cuidados, eram ensinados a viver como Deus queria, certo? Como Deus quer. E Jó era muito fiel. Jó apresentava louvores a Deus pela vida dos filhos, por tudo que possuía. Era um homem muito rico, de muitas posses. E ele nunca perdeu essa humildade de falar que tudo isso vinha de Deus, o bem que ele tinha vinha de Deus. E mesmo depois de ele tendo tudo isso, ele sofreu, ele começou a ter algumas coisinhas difíceis na vida dele, que começaram a tirar o chão de Jó. Então Jó foi perdendo algumas coisas. Ele perdeu suas posses, ele perdeu os seus animais, o gado, as ovelhas, todos foram morrendo. Ele perdeu suas posses, suas terras foram sendo destruídas. Ele perdeu seus filhos, todos morreram, todos os seus filhos. Perdeu sua esposa também, que o deixou, certo? Então a vida de Jó virou ali de cabeça para baixo. A vida dele mudou completamente, de um homem muito rico, com filhos que o amavam, com sua esposa também que o amava, agradecido sempre por tudo que Deus lhe dava. Jó perdeu tudo de uma hora para outra, no mesmo momento. E ainda ele sofreu, além de ter sofrido com tudo isso, ele ainda sofreu com doenças. Tá? Então ainda assim vieram doenças para acabar mesmo com a vida de Jó, mas ele nunca se virou contra Deus. Ele disse: se eu posso aceitar o bem que vem de Deus, porque também não o mal. Então ele, mesmo naquele momento difícil, ele contou com a sua fé em Deus. Ele confiou no Senhor. E ele sabia que Deus não o abandonaria naquele momento difícil. E realmente Deus não o abandonou, certo? E aí a gente viu que depois que aconteceu com Jó mesmo na história, e isso, Deus devolveu tudo para ele, tudo em dobro. Só não seus filhos, que os filhos ele devolveu o mesmo número de filhos. Por quê? Porque os filhos de Jó vão depois... Jó vai encontrá-los, no céu, que é o que a gente acredita, pelo menos é o que a Pro acredita. Talvez você acredita de uma outra forma e está tudo bem, A gente precisa respeitar o direito de escolha das pessoas crerem naquilo que elas desejam, Sempre respeito a todas as crenças, a todas as religiões, respeito às pessoas, o ser humano. Muito bem. E Jó, ele recebeu tudo isso de volta. E aí ele colocou ali no seu livro a seguinte frase. Nós vemos isso em Jó: pois eu sei que o meu defensor vive, no fim ele virá me defender aqui na terra. Então ele confiava até o último segundo que Deus estaria com ele, certo? Então Jó se manteve fiel até no momento mais difícil de sua vida, quando tudo parecia perdido. Ele sabia que Deus não o abandonaria, tá bom? Capítulo 20, coragem para ser fiel. Quem que teve coragem para ser fiel? Isso, muito bem, Daniel. Daniel teve que ter muita coragem. Na vida de Daniel, ele tinha pessoas que tinham inveja dele, não gostavam dele. Por quê? Porque ele era muito amigo do rei. E aí tinha aquelas pessoas, sabe aquelas pessoas que não sabem ficar felizes pela felicidade do outro? Sabe? Que fica com inveja. Muito triste isso, porque olha só, quando alguém tem algo bom e a gente fica feliz por essa pessoa, olha que legal que não é, certo? Porque dessa forma você é feliz também, certo? Quando eu fico feliz pela felicidade do outro, eu estou sendo feliz, isso é muito bom. Mas Daniel estava rodeado de pessoas ali, aqueles homens ali, eles não conseguiam ficar felizes com a felicidade de Daniel. Eles tinham inveja, porque Daniel era amigo do rei, porque Daniel só crescia em poder e eles queriam isso e não tinham, tá?
E aí eles pensaram, o que a gente pode fazer para acabar com Daniel, para tirar Daniel de circulação, para a gente ficar no lugar dele? Olha que coisa horrível, né? E aí eles pensaram, já sei. E aí é a história aí, ó, da página 49, número 2, que vocês escreveram, né? Que a Pro tinha contado para vocês, e vocês escreveram ali, ó. Daniel era muito amigo do rei, sempre conversando com o rei, aconselhando o rei. E aí, olha lá, aqueles 3 homens lá, eles estavam assim, infelizes com isso. E eles pensaram, vamos tramar alguma coisa para poder acabar com Daniel, certo? Para tirar Daniel ali do nosso meio, porque ele está atrapalhando a gente, certo? E aí, o que aconteceu? Esses príncipes, certo? Conversaram com o rei. Olha, rei, só o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração. Por quê? Eles sabiam que Daniel tinha o Deus, né? Adorava ao Deus de Israel, ao nosso Deus que nós conhecemos hoje, que nós sabemos quem que é, certo? Mas naquela época eles adoravam outros deuses. E aí eles falaram assim pro rei, olha só, mexendo no ego do rei, fazendo o rei ficar, né, querendo aquele poder para ele. Aí eles falaram assim, rei, só você pode ser adorado. Então, para garantir que só o Senhor será adorado, porque o Senhor é poderoso, porque o Senhor é o rei dos reis, o melhor, então só para o Senhor ser adorado, faça um decreto. Esse decreto vai ter que ser o seguinte: todos do reino só podem adorar o Senhor como rei, certo? Só o Senhor pode ser adorado e exaltado. Se alguém adorar outro Deus, se alguém adorar outro que não seja o Senhor, essa pessoa deve ser lançada na cova dos leões. E isso foi dito ali para o rei, certo? Só que o rei era muito amigo de Daniel, mas o rei não percebeu naquele momento o que estava acontecendo. E assinou o decreto, falou, não, pode ser feito esse decreto sim, porque ele estava pensando, nossa, só eu que vou ser exaltado, né? Então ele deixou que isso ficasse ali na cabeça dele e aceitou. E esses príncipes já fizeram o decreto rapidinho e já colocaram em vigor. Porém, como de costume, Daniel viu o decreto, mas ele continuou adorando a Deus com a sua janela aberta às 3 vezes ao dia que ele ia à janela orar, né, especificamente. E aí esses príncipes viram que ele continuou, porque eles sabiam que Daniel era fiel. E eles sabiam que fazendo isso, colocando a fidelidade de Daniel à prova, eles sabiam que Daniel não deixaria de ser fiel ao seu Deus. Então eles sabiam que dessa forma Daniel seria tirado ali do meio deles, né? E Daniel continuou, ele foi fiel. Daniel não poderia fechar a janela e continuar orando, mas com a janela fechada? Poderia, mas ele não quis fazer isso. Por quê? Porque ele queria mostrar que ele não ia deixar que a fidelidade dele fosse provada, certo? Que ele se manteria fiel a Deus, sem medo, né? Então ele continuou orando, e aí os príncipes foram falar para o rei, olha rei, Daniel, seu profeta ali, ele está orando, continua orando as 3 vezes ao dia, ele está adorando outra pessoa que não seja o Senhor, e aí? O decreto está lá. E aí o rei ficou muito preocupado, ficou muito triste, muito mal, porque ele sabia que ele não poderia deixar passar, mesmo que fosse por um amigo, porque era o rei, e o rei não poderia voltar a sua palavra, era o que era dito, certo? Então o rei passou a noite muito triste, e esperando para que Deus, o Deus de Daniel, né, o livrasse da cova dos leões, e foi exatamente isso que aconteceu. O rei foi lá pela manhã e Daniel falou, Daniel, né, o seu rei te salvou, o seu Deus te salvou, você está bem? E Daniel respondeu para o rei. E aí, olha só o que Daniel falou. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Então Deus salvou Daniel da cova dos leões. Olha só. E aí, vamos ali, ó, para a parte do puro de coração, capítulo 21.
que contou a história de quem? Isso, de José. Lembra da história de José? José, que era o filho ali mais novo, era o filho amado de seu pai, né? E os irmãos dele tinham muita inveja. José tinha uma túnica que tinha sido feita especialmente para ele, uma túnica caríssima que seu pai havia lhe dado. E os irmãos tinham muita inveja. Os irmãos não gostavam daquela atenção toda para José. E aí venderam José para os egípcios, certo? E José foi para o Egito. José, ele se manteve fiel a Deus em todos os momentos. E ele conseguiu trabalhar ali na casa de Potifar. Lembra que a Pro contou para vocês, mas a mulher de Potifar começou assim a falar algumas coisas para José, né? E ela era casada ali com o chefe de José, e José não poderia fazer aquilo com Deus, né? Ser infiel a Deus e ao seu chefe. Então José se recusou, né? Se recusou aos pedidos que aquela mulher estava fazendo, e ele foi levado para a prisão. Outras coisas aconteceram, mas no final ele ocupou um cargo de governador do Egito, tá bom? Porque Deus se manteve fiel a José, né? Porque José se manteve fiel a Deus. Então ele era puro de coração e Deus o colocou em grandes lugares, tá? E aí mostra para nós algumas ações que podem nos ajudar a manter o coração puro e coisas que não nos deixam com o coração puro, que é acessar sites impróprios ou desobedecer os pais. Tem também aquela questão de assistir filmes e programas inadequados, coisas que não fazem bem para a mente. A gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente vê. Estar com pessoas que são má influência, que não te ajudam a crescer, que só fazem coisas que não devem ser feitas. Então tudo isso nos afasta de ter um puro coração, certo? Então ali, ó, vamos lá. Então essa foi a história de José, certo? Nós temos ali também no capítulo 22 a parte de ser honesto, e nos lembra que nós precisamos ser honestos em toda situação. Honestidade nas pequenas e nas grandes coisas. Não existe pouca honestidade ou muita honestidade, existe honestidade. Ou você é honesto ou você não é, tá? Então nós precisamos ser honestos em tudo na nossa vida, tá bom? Eu encontrar um dinheiro ali, a pessoa acabou de passar, o dinheiro caiu da carteira dela, eu ir lá e devolver para essa pessoa, isso é honestidade. Eu estar ali fazendo, no momento ali da atividade avaliativa, eu estar, não ficar olhando no meu livro, a resposta do livro, não ficar olhando na internet. Por quê? Esse momento sou eu, o meu conhecimento, que vai ser colocado ali na minha atividade. Então isso também é honestidade comigo mesmo, com a minha professora, né? Então isso é ser honesto, certo? Também encontrar algo na minha sala de aula, saudade, né? Encontrar algo no chão da sala e entregar para minha professora, para ela perguntar de quem que é. Então, tudo isso é ser honesto, tá? E Zaqueu não era honesto, porque ele era um cobrador de impostos, mas ele não cobrava apenas aquilo que ele deveria cobrar. Ele cobrava mais, e o que era cobrado a mais ficava para ele. Então, ele não era honesto. Mas Zaqueu tinha muita vontade de conhecer Jesus, e ele sabia que Jesus estaria passando ali pela sua cidade, que era a cidade de Jericó. O que ele fez então? Ele falou, ele era baixinho, ele falou, eu também não quero ficar no meio da multidão porque o povo não gosta de mim. Lógico, o povo não gostava dele porque ele era desonesto, ele pegava aquilo que não era dele, pegava das pessoas que precisavam a mais só para ficar para ele, certo? Então, como ele sabia que por ele ser baixo ele não conseguiria enxergar Jesus também por conta do povo, ele subiu numa árvore achando que veria Jesus passar, mas que Jesus nem o notaria. Porém, Jesus parou ali, embaixo da árvore que Zaqueu estava, falou, Zaqueu, desça, que hoje eu vou na tua casa, certo? E aí, Zaqueu permitiu que Jesus entrasse na sua casa, mas também permitiu que Jesus entrasse no seu coração. E ele foi transformado e devolveu tudo aquilo que ele tinha tirado das pessoas de forma desonesta, aquilo que não era dele, ele devolveu. Tá? Então, isso nos lembra de nós sempre sermos honestos em toda e qualquer situação.
Aí no capítulo 23 nós temos ali o saber é poder. Tem a história ali de Davi, né, de Salomão. Davi era pai de Salomão. Davi ele reinou ali muitos anos, ele reinou sobre o povo de Israel, até ele ficar bem idoso. E aí quando ele estava ali para morrer, ele escolheu Salomão, seu filho, para que ficasse no seu lugar. E Davi tinha um sonho de construir um templo para Deus, onde as pessoas pudessem louvar a Deus ali naquele templo, né? E Salomão, ele continuou o projeto de seu pai. Salomão, ele ficou muito assim com medo da responsabilidade, e ele pediu para que Deus lhe desse sabedoria, e Deus lhe deu sabedoria, e ele foi conhecido como o rei mais sábio do mundo, tá? Tanto que tem a história ali falando das mulheres. Lembra da história das mulheres com o bebê? Duas mulheres, elas moravam ali, dividiam ali uma mesma casa, e cada uma tinha um bebê. E numa noite o bebê de uma delas, durante a noite, veio a falecer, e a outra pegou o bebê, e essa que teve o filho que faleceu pegou o bebê da outra que estava viva enquanto ela dormia. E ao amanhecer elas começaram a discutir, falando: não, esse é meu filho. É a outra: não, é meu. E aí elas foram perante o rei com essa discussão. E aí, olha, tem até para vocês fazerem na página 55, que vocês já fizeram, né? Que olha lá, foram levadas ao rei, estavam discutindo, e aí o rei falou assim, pediu ali pro seu soldado: me dá uma espada, que eu vou resolver isso. O filho não é nem de uma nem de outra, é das duas, então eu vou partir a criança ao meio, um fica com metade e outro fica com outro. Mas a mãe verdadeira, que amava o seu filho, não queria que seu filho morresse, lógico, porque se cortasse ali ia acontecer. Então o que ela fez? Ela falou: não, pode deixar com ela, porque era a mãe e ela o amava tanto que o preferia vivo com outra pessoa do que metade dele em suas mãos, do que ter a posse dele não estando vivo. Então, por essa resposta, o rei descobriu que ela então era a mãe da criança, tá? E aí ela ficou com a criança. Então, olha só a importância da sabedoria, tá? E aí fala, o que é ter sabedoria ali? Ter responsabilidade, ter prudência, né? Tomar cuidado antes de tomar uma decisão, antes de falar, antes de agir, ter temor a Deus, ou seja, ser fiel a Deus, né? Ser leal, ter responsabilidade, obedecer. Então tudo isso são pessoas que são amigas da sabedoria, que apresentam essas características. E aí, para finalizar, o nosso último ali é o capítulo 24, ele não soube escolher. E aí fala a história de Sansão, que foi escolhido por Deus para proteger os israelitas, né, dos inimigos filisteus. Sansão, que foi dado para sua mãe e que desde pequeno foi ensinado ele não comia qualquer tipo de alimento, os seus cabelos nunca foram cortados. Tudo isso era como Deus tinha entregado Sansão para sua mãe, certo? Sansão nasceu e dessa forma ele viveu. Porém, ele acabou tendo problemas, né, durante a vida dele, porque ele não estava obedecendo a Deus. Então, ele acabou falando qual que era a fonte de sua força para uma mulher que ele gostava, certo? Que ela estava sendo desonesta com ele, porque ela estava recebendo dinheiro para poder tirar a força dele, porque os filisteus não conseguiam lutar com ele, porque ele era muito forte, que essa força vinha de Deus, certo? E aí ele foi e contou a fonte da sua força, depois de muita insistência dela e de muitas vezes falando mentira, ele acabou falando a verdade, e aí a sua força foi tirada. Porém, no último minuto, ele se voltou a Deus, ele voltou a ser obediente e fiel a Deus e pediu que Deus lhe desse a força novamente por mais uma vez. E aí então, ele arrastou as colunas do templo e todos que estavam embaixo ali, todos os filisteus que estavam embaixo foram destruídos, tá? E aí conta lá, ó, na atividade falou ali, ó, Sansão era forte, mas não soube obedecer. Eu quero ser obediente. Então ele não soube obedecer. E aí ele teve as consequências. Mas no último minuto ali ele se arrependeu, se voltou a Deus, né? Mas foi muito difícil a vida dele.
depois de ter desobedecido a Deus. Ele teve que sofrer com as consequências, tá? Então é isso, meus amores. Super tranquilo, não é? Super fácil, não é mesmo? Então, pessoal, super beijo pra vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula.